Olá a todos, conforme combinado, estou aqui para o nosso bate-papo ao vivo sobre neurociência e aprendizagem. Eu sou o professor Luiz Vicente, alguns me conhecem, outros não, então falar rapidamente a minha formação e depois daremos continuidade ao nosso bate-papo. A minha formação inicial é letras, e o que você faz falando de neurociência? Depois que eu fiz letras, eu percebi que precisava ter um maior domínio da parte pedagógica e cursei pedagogia. Depois eu fui fazer uma especialização no Canadá e nos Estados Unidos e lá eu senti a necessidade de ter mais domínio da prática, mais conhecimento de como o ser humano aprende. E aí surgem aquelas ideias do construtivismo. No mestrado, eu enfatizei a questão da formação do professor. Depois, no doutorado, eu fiz uma nova descoberta na área de antropologia, ao estudar com Edgar Morin. E os 3 pós-doutorados, eu tenho me dedicado à área nova, neurociências e aprendizagem. Em primeiro lugar, o que são a neurociência? Por que plural? Porque é uma área plural. Neurociência é como o cérebro funciona, ou seja, toda a parte nervosa, falando de uma maneira bem simplória. Eu tentaria falar numa linguagem que o professor, o pai, os amigos entendam. O cérebro é um órgão que possui algo em torno de 1,5 kg para os homens e 1,3 kg para as mulheres. E esse cérebro, ou a nossa mente, e aí é uma outra discussão, o cérebro é uma coisa e a mente seria outra. Para os cientistas, você é o seu cérebro. E, professor, dá uma dica de uma autora que eu poderia estudar para começar a entrar nesse mundo de neurociência. Então, um livro preliminar para você começar a gostar de neurociência. Nós temos uma das melhores neurocientistas do planeta, doutora Suzana Herculano, que infelizmente abandonou o Brasil, portanto, discreto do povo brasileiro, não, dos governantes a respeito das pesquisas. Ela é uma pesquisadora de ponta, agora foi convidada de honra para os Estados Unidos e ela tem um livro muito bom para quem quer começar a entender um pouco de neurociência. Chama-se Pílulas de Neurociências. É um livro que está um pouco em falta, mas com calma você encontrará. É um livro barato, uns R$28. No YouTube existem alguns vídeos dela e ela tem DVDs também que fala sobre neurociência e aprendizagem, cérebro, guia do proprietário. Então, nós temos já um grande avanço nessa área de neurociência. Existem outros, como Eric Kandel, Damasio. Então, nós temos autores específicos que lidam com o cérebro, órgão biológico, o cérebro e a consciência, como Damasio e outros. Mas na área da aprendizagem, infelizmente no Brasil, nós ainda temos poucos estudos comparados ao que nós temos lá fora. Recentemente eu estive no Canadá e nos Estados Unidos e esse é meu propósito, trazer essas inovações, as novas descobertas na área de neurociência ao público brasileiro, em bom português e, o mais importante, uma linguagem que o professor entenda. Então, para você que entrou agora, está ligando ao seu Face, eu sou o professor Luiz Vicente, nós vamos falar um pouquinho de agora em diante sobre neurociência e aprendizagem. Esse é o primeiro de uma série de outros vídeos, né, que eu pretendo toda semana, ou de acordo com a disponibilidade, oferecer ao nosso público. Algumas perguntas já aparecem aqui. Professor, o que é mais importante? Memorizar ou ter alguma técnica específica para aprender? Bom, então vamos por parte. A memória, ela fica no hipocampo. Ela é uma parte da aprendizagem, ela é importante. Mas o cérebro aprenderá melhor se junto ao processo de não só aprender o conteúdo, eu praticar, ter o conteúdo,
o exercício desse conteúdo, porque ele será significativo, mas se eu tiver emoção, porque a memória está numa área que nós chamamos de sistema límbico, ou a área das emoções. Então, o hipocampo, memória, junto com as emoções, eles aumentam potencialmente a nossa capacidade de aprendizagem. Ou seja, aquilo em que eu tenho a emoção focada, junto com a memória, a atenção, eu terei sim uma maior aprendizagem. Uma outra pergunta aqui. Professor, é mais importante no mundo tecnológico hoje escrever à mão? E como fazer para as crianças que estão aprendendo a ler e escrever e só usam tablets, computadores? Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas vamos o que a neurociência de novo diz. Enquanto você escreve à mão, você tem o foco corporal, você tem milhões de neurônios, mais uma parte muscular, envolvidas no ato motor. Então, o ato de escrever, você tem músculos, nervos, atenção. Enquanto você digita, você terá uma menor aprendizagem. Então, traduzindo, neurocientistas como Elvira Souza Lima, que falam muito disso, defendem que o ato de escrever, anotar, eles auxiliam sim no processo de memorização, de aprendizagem. Isso é um fato que eu tenho observado quando ministro palestras. As mulheres quase todas estão o tempo todo anotando e elas fazem esquemas, diagramas. Os homens, como têm um cérebro monofocal, mais objetivo, pouco anotam ou copiam essas anotações das professoras e depois elas têm muito mais a falar que alguns homens. Isso não é generalizando, mas o que se percebe disso? Se percebe é que quanto mais o aluno, ao aprender, faz anotações, ele exercita não só o visual, tá? O lóbulo occipital, como ele exercita o lóbulo espaço-temporal. Então, ele tem duas áreas do cérebro ativadas em maior intensidade que aumentam a capacidade de aprender. Uma outra pergunta. Professor, eu ministro conteúdos, as minhas teorias, uma após a outra, porque eu acho que o cérebro ele aprende melhor quando eu vou do conceito, depois um exemplo do menor para o maior. Então, os neurocientistas dizem o seguinte: o cérebro busca padrões e o cérebro trabalha de forma organizada, como se fosse uma sinfonia. Ou seja, ele vai procurar primeiro uma lógica naquilo que está sendo dito, ensinado, escrito, e depois isso precisa ser contextualizado. É o que Piaget já chamava de conhecimentos prévios. Se eu falar de algo que a criança não entenda ou não tenha relação com o cotidiano dela, pouco haverá de aprendizagem. Então, resumindo, precisamos sim escrever à mão, anotar. Precisamos de computadores sim, mas precisamos do exercício. Por quê? Por causa da praxia, essa função aqui, o pulgar que nós desenvolvemos há milhares de anos. Professor, a questão do digital não faz com que as crianças fiquem preguiçosas ou percam a concentração? Os neurocientistas dizem nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, a tecnologia, ela apresenta os dois lados. Ela tem uma série de estímulos que melhoram a aprendizagem. Já foram feitos escaneamentos cerebrais em que muitas crianças têm uma maior aprendizado, mais áreas do cérebro ativadas enquanto estão usando os meios digitais, as mídias sociais. Por que isso, professor? Porque enquanto você está diante de uma tela, você tem um estímulo visual, você tem um estímulo auditivo, mas na tela há imagens, gráficos, sons. Numa sala de aula, às vezes há a voz do professor e o quadro. Então, os meios digitais devem ser entendidos como ferramentas que estimulam áreas diferentes do cérebro e melhoram, sim, o processo de aprendizagem, mas como ferramenta, não para substituir o educador. E quanto ao não socializar, então, aí entra o papel do educador. Nós somos seres sociais.
Nós precisamos dos momentos em grupo. E a internet não torna o ser individualista? Então, existem crianças, nós notamos assim que muitas crianças autistas, que têm um nível leve ou moderado, elas melhoram a sua comunicação no meio digital. Outros alunos criam WhatsApp, Face, falam bem, se expressam bem com os colegas no meio digital, mas a linguagem enquanto veículo de comunicação, de socialização, deve ser estimulada na sala de aula. Alguma pergunta? Minha amiga Slena está aqui me ajudando. O que temos? Alguém tem alguma pergunta aí? Agora nós temos bastante gente assistindo, graças a Deus. Pico de 50 pessoas. A doutora Vera está online assistindo o senhor. Vamos lá, chegamos aqui a mais uma pergunta. Professor Luiz, fale um pouquinho das áreas do cérebro. Então, o cérebro, enquanto órgão para nós ligado à aprendizagem, lembrando que nós não estamos falando de medicina, nós estamos falando para pais, professores. Então, nós usamos uma linguagem que o pai entenda, que o professor entenda e que ele possa pensar nisso enquanto sala de aula. Esse é o nosso primeiro bate-papo de uma série de outros. Então, vamos lá. Do lado esquerdo, né, do nosso cérebro, nós vamos ter dois pontinhos, grotescamente assim, você colocando, fazendo V entre a orelha. Aqui na frente você terá um pontinho chamado, mais ou menos aqui, chamado área de Broca ou Brocae. Aqui está a área da linguagem. Aqui atrás nós teremos um outro pontinho chamado área de Wernicke, ou área do pensamento. Então, hoje a neurociência sabe que a linguagem está num ponto, o pensamento está no outro. E há estudos que tentam buscar essa base neurológica para explicar porque algumas crianças leem e não entendem, ou leem e não escrevem e não leem. Por quê? O cérebro é um todo integrado, e até mais ou menos os 7 anos, Vallon dizia isso, nós às vezes não temos o pensamento sincrético, a integração do todo. Então, às vezes a linguagem está num ponto, a parte de memória no outro, e depois que o cérebro se torna um todo integrado. Mas olha, estão surgindo ligações para fazer perguntas. Tem a pergunta da Fabiana, se o vídeo vai ficar disponível na página. O vídeo ficará assim, Fabiana, você que sabe pergunta. Bianca perguntou se o vídeo ficará disponível. Sim, o vídeo estará disponível. Outra pergunta, conforme nós dizíamos, então, área de Broca ou Brocae, linguagem, área do pensamento, aqui atrás, área da visão. Os nossos nervos ópticos formam 8, né? Então, o estímulo, quem vê é o cérebro, né? Os estímulos entram aos olhos, formam 8 e são processados aqui. Depois nós vamos ter lóbulos temporais, que tem a ver com o movimento. E o que isso tem a ver? Agora, a aplicação disso. Se eu só falar numa sala de aula por um tempo, eu terei apenas 3, 4, 10% no máximo de entendimento sobre tudo o que foi dito. Agora, quando eu ofereço ao cérebro a linguagem com situações, problemas, perguntas, eu aciono esta área de Broca, da linguagem, mas a área do pensamento com perguntas. Quando eu acrescento uma imagem, eu acrescento mais informações ao cérebro e ele vai unir isso. Então, ele vai formar um bloco da linguagem, pergunta, o visual. Por isso que os gráficos são importantes. Se você ouvir uma palestra de 2 horas, você provavelmente, nos 17 primeiros minutos, você se desligará, porque o cérebro, ele raciocina, ele presta atenção concentrada por, no máximo, 17 minutos. E há professores que querem falar por 1h30, sem um gráfico, sem se movimentar, sem ter o PowerPoint, sem ter, às vezes, uma música. Então, a fala ela é importante, mas ela deve estar associada a perguntas, momentos de desequilíbrio, que Piaget dizia, quebrar a rotina.
Depois, eu preciso de imagens. Então, eu preciso de gráficos, tabelas, porque alguns cérebros raciocinam melhor assim. Depois, eu preciso de música, né? A música auxilia em até 50%. Por quê? Porque ela mexe com a emoção. Então, eu vou ter instintos animais, emoções, para que essa parte da frente, o neocórtex, 16 bilhões de neurônios, possam aprender a parte abstrata. Qual a falha da educação? Nós começamos com o conceito, explicamos o conceito, sem emoção, sem o visual, sem a prática, sem o movimento, sem o motor, e queremos que às vezes os alunos queiram aprender. E aí eles estão desmotivados ou não querem aprender. E por que algumas crianças estão em busca de pokémons, né? Você concorda com esse pokémon? Ora, se nós usássemos cada um daqueles bichos para ensinar biologia, ao invés de olhar o lado ruim, tentar tirar, por que esse cérebro está tão apaixonado por isso? Ver que o cérebro gosta de coisas novas, de emoção, e usar, ao invés de criticar, utilizar isso para a construção de conhecimento e trazer o aluno. Então, como é dito em neurociência, o cérebro precisa, alguns dizem chá, e outros dizem chama. C, competência. Eu preciso ensinar o aluno a fazer algo, a resolver problemas e não só ter conteúdos e decorar. Habilidades. Uma coisa é ler um texto, outra coisa é entender, reescrever, falar. Atitudes. Depois, motivação. Isso precisa ter algum vínculo, contextualização, alguma ligação com a minha vida, com o tempo hoje. E amor, porque a emoção, ela é a base da aprendizagem. Professor, o Emanuel Bento pede para que o senhor fale um pouquinho sobre o neurônio espelho. Muito bom, Emanuel do Guarujá, olha só, meu ex-aluno de neuropsicopedagogia. Neurônios espelhos. Os neurônios espelhos, eles foram observados em macacos, foram observados em bebês. O que seria? Se eu fizer agora, para todo o público que está assistindo e que assistirá esse vídeo que ficará gravado, esse ato aqui. Que soninho. Vocês terão vontade de bocejar. Só o fato de eu emitir a palavra bocejar, bocejem, o seu cérebro irá pensar em bocejar, trará a imagem do bocejar e a sua parte motora irá fazer com que você boceje. Mas quem dá essa ordem se eu não queria? Só porque eu vi o professor Luiz? Então, essa é a nossa parte do cérebro que tem empatia, um vínculo um com o outro. E essa parte do cérebro, chamados neurônios espelhos, desenvolvido há milhares de anos para vivermos em sociedade, ele tende a imitar consciente ou inconscientemente os nossos semelhantes. Então, quando você está atravessando a rua e uma pessoa, de repente, para, e você não conhece aquela pessoa, você para. Aí outro continua, outro para no meio da estrada. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro ele possui neurônios que tendem a imitar, consciente ou inconscientemente, os nossos semelhantes, as pessoas à nossa volta. Isso poderia ser usado e é muito utilizado, por exemplo, com crianças autistas, para que ele não consegue a visualização, ele não interage, mas o cérebro dele possui neurônios que vão interagir consciente ou inconscientemente, e nós sentimos o avanço desses neurônios espelhos quando eles reproduzem finais de frases que nós falamos, que seria a ecolalia. Bianca Fagundes pede para que o senhor fale um pouquinho sobre a alfabetização precoce. Alfabetização precoce. As crianças precisam sim de estímulos. Cada dia na vida de uma criança, ela tem a capacidade, um bebê principalmente, de ter 5 milhões de conexões novas, né? Porque os neurônios são 86 bilhões de neurônios, depois eles se conectam entre eles, formando conexões, depois as sinapses. E nem tudo isso é aprendizado, e nem tudo que nós ouvimos, lemos, aprendemos, isso vai de cara virar aprendizado, vai ser uma memória de curto prazo, que o cérebro não vai poder guardar tudo, mas ele está lá registrado de médio prazo e longo prazo. Bom, agora da sua pergunta especificamente,
especificamente sobre a alfabetização precoce. A esse respeito, há estudos tanto sobre o funcionamento do cérebro de Piaget, utilizado depois por Emília Ferreira. E Emília Ferreira deixou isso já muito bem explicado, que alguns vygotskinianos queriam que as crianças fossem não vigotes, que alguns defensores dele achavam que com 2 anos é a fase que a criança tem o desenvolvimento da linguagem e do pensamento, que elas já poderiam ser alfabetizadas com 2 anos. Por outro lado, os piagetianos, não Piaget, os seus seguidores, que a criança só tem a fase propícia para a aprendizagem nos 7 anos. Ficamos com esse impasse entre 2 e 7. Aí Emília Ferreira foi fazer um estudo por toda a América Latina e observando crianças e como seu cérebro se alfabetizava, ela chegou a essa conclusão, que a melhor fase para a alfabetização de crianças seria mínima 4 anos, antes de 4 ela acharia muito precoce, e aí todos os outros autores da educação infantil defendem o quê? A criança tem que ser criança, brincar. E talvez brincando ela aprenda até melhor do que ser alfabetizada pela cartilha, de 4 a 7 anos. Então ela percebeu que as crianças, a melhor fase para a alfabetização se dá entre 4, 5 e 6. Então o processo iniciado com 4, ela terá a garatuja, depois ela terá a representação sonora, não sonora, e terá aquelas 4 fases. Então, entre 4 e 6. A minha resposta sobre a sua pergunta específica. Antecipar isso, eu acho que é tirar da criança o direito dela de ser criança, brincar. Michele Alexandrino. Professor, gostaria de saber um pouco mais sobre a importância do professor estimular a memória de longo prazo dos alunos. Ok. A memória de longo prazo, o cérebro, assim como o músculo, ele precisa de exercícios. E aí vem um outro impasse. Então vamos para a repetição, repetição, repetição. A repetição ela é importante, ou seja, ela é parte, a memorização, mas ela não é o aprendizado. Então o que faz o aluno ter o que você chama de memória de longo prazo, que é o que nós chamamos de aprendizagem. A aprendizagem, e numa linguagem vygotskiana, é a internalização. O que é internalizar? Vou dar um exemplo melhor. Seria essa memória de longo prazo. Você que está me ouvindo aí, se eu perguntar para você, abra uma garrafa, você vai lá, coloca a mão e abre, porque você foi condicionado. Você decorou abrir uma garrafa. Agora, se eu perguntar, área de Wernicke, você já parou para pensar que lado se deve abrir uma garrafa? Você vai fazer, teu entrecenho vai ficar enrugado. Isso é um bom sintoma. Esse é um indício de que o cérebro foi desequilibrado. Quando alguém franze a testa, não entendi. Por que ele disse isso? Ótimo. Esse é o desequilíbrio. Então, o primeiro passo para se chegar à memória de longo prazo não é dar um conteúdo pronto. É você desequilibrar, criar uma situação-problema. Segundo, o cérebro, ele precisa o quê? Como eu disse, da linguagem, da emoção, de uma música. Uma coisa é decorar um texto da história do Brasil, outra coisa é cantar o descobrimento do Brasil. Outro item também, o cérebro ele não é um órgão linear, que você vai pondo pacotinhos. Ele precisa aprender algo, depois se emocionar com algo, responder problemas, pesquisar, discutir. Ou seja, todas as áreas em diferentes linguagens para que talvez ele tenha essa internalização ou o aprendizado ou a memorização de longo prazo. Doutora Vera Melis, boa noite. Por que os professores devem saber sobre o tema neurociência? Olha, a doutora Vera, professora que foi a nossa representante da Unesco e foi minha orientadora de mestrado. Muito obrigado por me assistir, por compartilhar. A doutora Vera também possui um trabalho muito bom de estudos de neurociência sobre o cérebro infantil, né, pela Califórnia, onde nós vamos fazer estágio. Viviane Sena, ela tem um documentário que diz isso. Muitos professores, antes mesmo de entrar na pedagogia ou licenciatura, deveriam
aprender neurociências. Ah, mas por quê? Pronto, então todo mundo agora nas pedagogias vão colocar lá 30 horas, 60 de neurociências. O fato de ter conteúdos sobre como o cérebro funciona não quer dizer que isso vai melhorar a minha prática. Então, por que os professores precisam? Eles precisam sim, porque eu entendendo como a criança se desenvolve. Ah, mas isso eu estudei em psicologia. Uma coisa é aprender desenvolvimento do corpo, outra coisa é aprender como o desenvolvimento humano se dá, como que ele adquire competências e habilidades por meio das interações, das relações, por meio do brincar, por meio da música, por meio dessas diferentes linguagens, o papel da organização de tempos, espaços. O professor teria uma visão integrada e maior que facilitaria o trabalho dele de educador e não mero transmissor, e também melhoraria a organização de conteúdos, teorias, e melhoraria a aprendizagem, porque o foco da aprendizagem é o aluno ter esse direito garantido de que ele de fato aprendeu. Helena Abreu. Quais exercícios podem ser feitos com os alunos com essa dificuldade de aprendizagem? Olá, Helena Abreu. Helena, eu acho que no mundo moderno hoje, o que nós temos percebido um aumento muito grande dos problemas de atenção. As crianças têm dificuldades para focar a atenção. Então, em alguns países, né, eles usam desde meditação, tai chi, para melhorar o quê? Não só a coordenação. Se nós somos alguns tidos como hiperativos ou com déficit de atenção, eles têm falta de concentração, falta de foco. Porque o mundo de hoje está fazendo isso, não é culpa da criança. O nosso mundo hoje, nós estamos para a ubiquidade. Você está aqui comigo, mas simultaneamente o seu telefone toca, alguém te chama, o seu WhatsApp grita aqui embaixo. Então, e nós queremos dar conta de tudo isso ao mesmo tempo. A criança não é muito diferente. Antes ela vivia no campo ou às vezes na cidade, mas com um caminhar que não exigia dela tantas situações emergentes e simultâneas. Então, esse excesso de simultaneidade ou ubiquidade, querer estar em vários lugares ao mesmo tempo, faz com que o cérebro fique estressado, tentando resolver tudo ao mesmo tempo e perder foco. E é sabido pela neurociência que a falta de foco e essa cobrança de querer dar conta de tudo isso ao mesmo tempo gera cortisol. E o cortisol faz o quê? Ele mata neurônios e principalmente da parte do hipocampo, a parte responsável pela memória. O Emanuel novamente. Se possível, o conceito de afetividade de Henri Vallon. Henri Vallon, ele entende a afetividade não como dar beijinho e abraço, como muitos pensam. Ele entende a atividade, enquanto médico que ele era, na sua dimensão biológica. Então, essa parte do nosso cérebro mais primitiva, de milhões de anos, ela tem instintos de ataque e defesa. E depois nós temos uma segunda camada, a camada límbica, a morada das emoções, e que respondem por grande parte. Então, são conhecidas 6 emoções básicas hoje. E as emoções têm a ver com acolhimento, tem a ver com o outro ser respeitado, e ela é a porta de entrada. Então, por isso que crianças amam, às vezes, a educação infantil, porque ali elas têm o acolhimento, a receptividade, a emoção. O cérebro dela não se sente ameaçado, ela se sente num ambiente prazeroso de brincar, de companheirismo, de desejar. E, de repente, quando ela entra no ensino fundamental 1 ou 2, é um lugar frio, em fila, mais racional, e isso diminui sim a aprendizagem. Então é dessa afetividade, o ser acolhido, o fazer o outro se sentir respeitado. Então não é ficar com beijinhos e abraços, é respeitar o outro sentir que eu cuido. Então Leonardo Boff tem uma fala muito importante disso, ele diz a arte de cuidar do outro. Bom, a Bianca Bianca Fagundes também está dizendo que concorda. Professora, acredito que todo pedagogo deveria aprender neurociência para que possamos entender a forma que o aluno aprende. Que bom, Bianca. Não só o pedagogo. Eu penso que
Os pais deveriam, daqui mais adiante, também estudar um pouco de neurociência para poder lidar com a fase principal de aprendizagem, que é o bebê. A fase que vai da primeira à segunda infância, elas têm uma janela de aprendizagem enorme que não pode ser perdida. E se os pais soubessem, aliás, ou até antes, né, como diria Jorge Visca, se muitos soubessem que o cérebro está se formando no útero, a mulher que estivesse grávida teria mais cuidado com a sua gravidez, porque a criança está em aprendizagem no útero. Depois, até que ela vá à escola, está com os pais. Então, os pais precisariam sim de ter mais orientações. O pedagogo sobre como funciona o cérebro, o que eu posso fazer para melhorar a aprendizagem, entendendo que neurociência não é uma panaceia, ou seja, um remédio para tudo, mas são estudos que explicam melhor como o cérebro funciona. A partir desses conhecimentos, eu posso auxiliar o cérebro autista, o cérebro da criança, o cérebro adolescente, o cérebro adulto. Traduzindo, então a neurociência é um conjunto de conhecimento para educadores, professores, pais, psicólogos, né? Fabrício Martins. As salas de recursos ainda não são uma realidade em todas as escolas. Muitos coordenadores e orientadores perdidos, sem falar nos professores. A criação dessa sala de recursos deverá ser obrigatório? Um abraço. Olá, Fabrício. Fabrício, se não me engano, é uma boa memória. Eu sou aluno de uma pós. Fabrício, nós temos assim um atraso enorme em muitas coisas no Brasil. E aí eu vou te dar um exemplo da educação infantil. Aqui no Brasil existem pessoas que fazem cursos de extensão pós em brinquedoteca. Eu quero ser brinquedista. Na Europa, por exemplo, a escola é uma brinquedoteca. Então, às vezes eu vou avaliar escolas e me pergunto, como é a minha brinquedoteca, um espaço reservado? E, no entanto, em países com avanço em pesquisas, entendem o quê? Que para a neurociência, o espaço faz parte do processo de formação e não o conteúdo do professor. Eles entendem que a sala de aula, a escola, deva ser uma brinquedoteca. O que você quer dizer com isso? Pela mesma razão, ao invés de se preocupar em ter apenas uma sala de recursos, eu já deveria projetar essa escola, projetar a formação desse professor, projetar materiais que considerassem isso de tal maneira que eu não teria uma separação. Mas o que se tem para hoje, como se diz no jargão popular, é a sala multirrecurso, quando há. E quando há, às vezes, muitas pessoas que lá estão fizeram, infelizmente, né, cursos cartoriais, são psicopedagogos, mas, ou às vezes, pessoas com pouca habilitação, não tiveram treino. Essa semana mesmo eu fui a uma escola e eu vi lá crianças pulando o caracol de Montessori. E aí a minha pergunta à professora foi, você sabe quem criou isso? Você sabe qual a finalidade disso? Para ensinar matemática. Eu falei, negativo. Isso aí é a linha do trem que uma criança se apoia na outra para aprender empatia, equilíbrio, outras habilidades que não essa. Mas tudo bem, né? Cada um com a sua formação e por ética a gente às vezes vê, infelizmente, essas coisas. Então isso é uma pontinha, né? E aí você nota professores também fazendo avaliações, desconsiderando o outro, desconsiderando o cérebro. Então, nós temos problemas sérios de formação, temos problemas sérios de capacitações, problemas sérios de recursos, problemas sérios de pensar o outro e acho que o caso mais grave disso no Brasil, que não ocorre lá fora, professor com uma carga horária enorme, professor dá 20 aulas de manhã, 20 à tarde, 20 à noite. E quando ele prepara essa aula? Mas tem a questão salarial também. Mas lá fora, por exemplo, ele é lotado, quer dizer, ele é fixo em uma escola por 40 horas. Ele tem 20 horas de aula, ele dá aula com colegas, portanto a aula não é dele, a minha sala. Então os problemas dele são colega para resolução em conjunto. Então ele tem uma sala e no outro período ele tem formação e serviço. Cláudia de Souza. Como alfabetizar crianças diagnosticadas com TDAH? O senhor poderia dar algumas dicas?
Crianças com TDAH. Nós temos o TDA, transtorno de déficit de atenção, e o TDAH são as crianças tidas como hiperativas. Muitas pessoas têm dito assim, todos os meus filhos são hiperativos. Eu tenho uma sala toda de gente hiperativa. Nós não devemos confundir o agitado, a criança hiperestimulada, com o hiperativo. A ciência diz que dislexia, nós temos em torno de 3 a 6% de toda a classe, ou às vezes de uma escola. TDA, TDAH, 3%. Então, uma vez que eu tenho um diagnóstico fidedigno de um profissional da área de neurologia, um médico, depois passado por um neuropsicopedagogo, esse neuropsicopedagogo ou psicopedagogo, ele irá estudar essa criança com laudo e ele vai observar essa criança por pelo menos umas 12 semanas, uns 3 meses. Por quê? Porque cada ser humano é único. E aí, a partir dessa singularidade, dessa particularidade, ele vai observar até que ponto ela é hiperativa, um hiperativo não é igual ao outro, em que momento ela tem mais facilidade, se com um jogo, se com um esporte. Então, agora vamos aplicar para o hiperativo fazer exercício. Aí está o problema, porque o exercício para o hiperativo ele vai fazer o contrário. Ele já tem um cérebro hiperestimulado, ele vai ficar mais estimulado ainda, teria de ser o oposto. Mas então a minha dica primeira é estudar a criança, após o laudo, estudar a criança e aí ver o que ela tem, o que é que ela mantém a atenção dela focada, o que prende a atenção dessa criança, que talvez do outro hiperativo não. E usar isso como motivador, como um disparador para trazê-la a uma atividade. Patrícia Lins. Mas como desencadear isso em sala de aula? Como o professor pode ajudar nesse fortalecimento neural? Muito bom, Patrícia Lins, minha ex-aluna de quase 15 anos de pedagogia. Obrigado pela sua participação. Patrícia, nós precisamos repensar primeiro a questão do aprendizado. Se o professor já vai para a sala de aula pensando, hoje eu vou dar o meu conteúdo e quero que todos aprendam, então veja, essa fala está traduzindo o que ele entende aprendizagem como decorar. Eu decorei fórmulas básicas, equações e inequações e talvez não saiba para que sirvam. Então, eu preciso ter claro o que é que eu vou fazer, memorização ou quero que o meu aluno seja capaz? E aí, como é que eu vou dar conta disso? O que diz a lei? Ele precisa ser preparado para a vida, para o mundo do trabalho. Respondendo essa pergunta, preparar para a vida e para o mundo do trabalho, eu quero desenvolver competências, habilidades, que ele seja capaz. Então, eu preciso, antes de pensar no conteúdo, pensar qual é a pergunta que eu vou levar hoje? Como eu vou desafiar esses cérebros? Como eu vou motivar? Quais atividades eu vou conseguir prender mais atenção? Qual música? Então isso requer o quê? O planejar estratégias? Não, planejar o sucesso da aprendizagem. Emanuel, qual a importância de rabiscar as paredes para as crianças? Nossa! Bom, a neurociência ao lado da antropologia, portanto neuroantropologia, uma área que eu sou apaixonado, eles dizem que o rabisco em paredes, né, nós começamos a escrita com os nossos rabiscos lá na era pré-histórica. E há registros, né, na nossa memória ancestral da importância do rabiscar. Então, o rabiscar deve ser estimulado, sim, com crianças já com 1 ou 2 anos. Mas não forçá-lo. Rabiscar não significa aprender a escrever. Ter o treino da praxia. E nós notamos que crianças que começam a rabiscar com 1 ano, entre 1 e 2, elas começam a fazer um rabisco de cima para baixo, sempre em zigue-zague, e aí ela em seguida rabisca, ela pede mais, e ela vai fazer o mesmo rabisco várias e várias vezes. Quem quiser se aprofundar nisso, há uma autora chamada Rhonda Kellogg, que ela só estudou os 32 tipos de rabiscos e desenhos de crianças. Depois, Victor Lowenfeld, que é outro especialista nessa área. Mas, continuando a sua pergunta. Então, os rabiscos elas vão fazer primeiro nessa modalidade, depois elas começam a fazer algo semicirculares, quando elas pegam as bonecas
os brinquedos e fazem os contornos, sem falar. Depois elas rabiscam as paredes. Nesse ato, que é a sua pergunta, elas começam a delimitar o quê? Delimitar território. E a partir daí, é interessante, quando a criança começa a rabiscar a parede, ela vai fazer rabiscos, círculos, e ela vai fazer figuras geométricas e vai começar a falar o que o desenho significa. Segundo a neurociência, e quem estudou isso bastante, por incrível que pareça, é Vygotsky, é a quarta fase do desenho que demonstra no cérebro que a criança tem a linguagem, a criança e o pensamento, que é o que alguns chamam de representação mental. Explique melhor isso. As crianças rabiscam de boca fechada, fazem círculos de boca fechada, delimitam espaços. O que você fez? Agora chega um momento depois disso, que é a quarta fase do desenho, que elas rabiscam e dizem: aqui é meu papai, aqui é minha mamãe. Você vira a folha, ela diz: meu papai e minha mamãe. Então esse é o nascimento no cérebro, que a área de Broca com a área de Wernicke se interligaram, ou seja, um pensamento caminhando para o sincrético, as duas áreas, linguagem e pensamento, se uniram. É o que Vygotsky diz, o nascimento da mente. No livro A Origem, né, que ele fala, o livro sobre linguagem e pensamento, que linguagem e pensamento andam juntas, mas uma faz a outra e se completam quando você é capaz de representar e falar sobre o que você representou. Representação mental. Além disso, a questão da representação mental é o que nos faz humanos. Você não consegue, até o momento que você fale sobre desenho, você não consegue lembrar o que você fazia no berço. Agora, a partir do momento que a criança desenha e fala do seu desenho, ela tem registro de memória. Então, os neurocientistas estão estudando isso hoje. Fabiana Santo. Qual a melhor idade para a criança aprender um segundo idioma? Muito boa pergunta, Fabiana Santo. Manda um beijo para a mãe Fátima. Alguns dizem assim: ensinar ou não uma ou duas línguas, isso não atrapalha a criança? E aí eu devolvo essa pergunta quando me fazem com outra pergunta. Então, por que os suíços que falam 4 línguas aprendem essas 4 línguas e não tem problema algum mental ou problemas de memória? Então, a resposta é científica hoje. Estudar uma segunda língua o quanto antes, melhor, porque ela desenvolverá outras áreas cerebrais, outras conexões, outras sinapses, e para aprender uma terceira será mais rápido. Então, basta lembrar que é da Suíça que vem Piaget, o prêmio Nobel, muitos de lá. Então, uma segunda, uma terceira, quanto mais línguas, melhor o desenvolvimento do cérebro. Bianca Fagundes. Interessante a contribuição da neurociência para a educação e melhor ainda descobrir que a inteligência não é algo inato, mas que pode ser adquirida, construída por meio dos estímulos. Perguntas para que ativem as sinapses neurais. Então, Bianca, uma coisa é memorizar, outra coisa é aprender, né, que alguns chamam de cognição. Então, o aprender é a união de diversos fatores emocionais, motores, memorização, e que o levam a ser capaz de fazer, usar isso, resolver problemas. Então, a neurociência está tentando estudar isso. O que há de mais moderno hoje em neurociência? Ninguém fez essa pergunta. O que você foi fazer em Toronto, nos Estados Unidos? Hoje, a neurociência está estudando o que o cérebro faz quando nada faz. O que é isso? O que o cérebro faz quando nada faz? O que o seu cérebro faz quando você está dormindo? Porque nós percebemos, por meio de muitos estudos, que algumas pessoas têm problemas, leem, estudam, vão lá buscar respostas e não encontram. E de repente, ela tira um cochilo, ela dorme e vem um insight. Lembrei. Então a neurociência hoje tem estudado, o último congresso internacional foi sobre o sono e a aprendizagem. E agora, o que o cérebro faz quando nada faz? Mas esses serão cenas dos próximos capítulos. Internet.
Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Logo mais eu terei mais outros momentos com vocês. Então, mais adiante nós teremos um bloco chamado Neurociência 24 horas. O que é isso? Nós vamos fazer estudos e mostrar o cérebro em 24 horas e o que isso interfere em aprendizagem. Mais adiante, nós estamos preparando aí um congresso, o primeiro congresso internacional online de qualidade, voltado para falar com você, pai, educador e todo interessado nesse assunto. Professor, algumas perguntas chegaram agora. E assim, são várias. Sim. Quero agradecer a participação de todos. Esse vídeo ficará gravado. Chegaram algumas centenas de perguntas agora. E logo mais eu já responderei a todos. E agradeço você por esse primeiro momento, esse momento experimental. Não perca as cenas dos próximos capítulos. Um beijo, um abraço a todos. Obrigado.